Verdes torna agora a limpeza de terrenos e jardins uma tarefa fácil, com lenha, trator e retroescavadora e serviço personalizado. Contacte através do número 919-860-159 ou através do e-mail artesverdes@gmail.com. E olá, sejam bem-vindos a mais uma hora do Culturando, hoje dedicada à música e à palavra. Este é o programa número 8, de 3 de março do ano 2015. Eu sou António Pinheiro e estou na companhia da Rosa Familiar e vamos estar na vossa companhia até às 21 horas. Boa noite, Rosa. Boa noite, António. Boa noite também ao Pedro, que já está aqui do meu lado. Seja bem-vindo ao Culturando e boa noite também a todos os que nos escutam. Pedro Piaf, que veio de Fiens para conversar connosco sobre os seus projetos. Vamos ter aqui uma hora de música e palavra à mistura, por isso já sabem, fiquem aí até às 21, não saiam daí da vossa cadeirinha ou de onde estiverem, porque também podem ir no 106.3 FM no vosso carro. Se tiverem que parar, parem e fiquem a ouvir já agora. E como sempre, depois de um fim de semana culturando, que eu agora ando numa de culturar ao fim de semana, não podia estar melhor e estar aqui na vossa companhia. Esta semana estive com gente muito bonita e não posso deixar de falar dessa gente bonita com quem eu estive no fim de semana. E eu vou começar por frisar um jovem que me tocou bastante e que o António também conheceu, que também pode dizer alguma coisa, é o Bruno Oliveira, um rapaz brilhante, que apesar da sua paralisia cerebral não deixa de mostrar ao mundo como é tão simples fazer da vida uma brilhante e estrelada primavera a cada amanhecer. É um jovem que faz um programa de música na Rádio Além Fronteiras, ao sábado às 15 horas, que mostra que mesmo sem se conseguir falar, podemos sempre comunicar. E ele comunica através da música que passa e da sua alegria também, de poder estar entre amigos, mesmo que virtualmente. Que basta acreditar para ser feliz. Parabéns, Bruno, pela tua mensagem de esperança e a todos os ditos normais, um obrigado em nome do Culturando por nos seguires todas as semanas. Eu sei que já estás aí desse lado a ouvir, por isso um beijinho e um abraço grande para ti, Bruno. É sempre um prazer, uma honra enorme poder ter-te aí a ouvir. Foi muito bom conhecer o Bruno. E também podemos dizer que o Bruno também, que é da cidade de Fiens. É da cidade de Fiens, exatamente, também é de Fiens. E é uma pessoa extraordinária, Pedro, que também quer dar uma entrevista na rádio, não é, António? Hoje, se não fosse as tecnologias modernas, o Bruno não poderia vir dar aqui uma entrevista na rádio. Como as tecnologias são modernas e ele tem capacidade para isso, com um pequeno computador, ele faz a resposta que nós lhe perguntamos. Ele consegue comunicar através de um computador. Por isso, aqui o Culturando vai preparar-se para um dia destes, mais para a frente, porque vamos precisar mesmo de nos prepararmos. Vamos ter aqui o Bruno a dar uma entrevista e a falar dele, porque ele diz que tem muita coisa para falar. Ele não fala com a boca, mas sabe nos dizer muita coisa. É uma pessoa extremamente inteligente. Mas houve mais e foi mesmo um fim de semana muito culturando e muito tocante. Luís Quintino foi o ponto mais alto do meu fim de semana. Eu pude assistir com a lágrima no canto do olho à apresentação da sua obra Geometria do Amor na luta contra o cancro, que já vai na 2ª edição. O evento aconteceu na Biblioteca Ferreira de Castro, em Oliveira das Mães, um livro que você não pode perder, pois ao comprar está a ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro. O Luís Quintino é uma pessoa também extraordinária que eu pude conhecer há relativamente pouco tempo e que tem uma história fascinante e que me tocou muito. Brevemente, um dia destes, nós vamos ter aqui o Luís a conversar connosco e a conversar convosco aí em casa também. Mas há mais, e agora aquilo que há de interessante e de importante, o que há de importante para nós podermos assistir esta noite. É já daqui a pouquinho, às 21h30, aqui ao lado, na nossa rádio, aqui mesmo na Confeitaria Colmeia, em São João da Madeira, que vai acontecer mais uma tertúlia de poesia, fugas poéticas. Eu tenho que mencionar isto porque os mentores desta tertúlia merecem e também merece a quem vai ser dedicada esta tertúlia. Esta será uma sessão especial. O Fugas Poéticas irá homenagear um grande sanjoanense, um grande homem e um grande ser humano que a nossa terra deve muito e que partiu fisicamente do nosso mundo.
o professor Josias Gil. Venham celebrar a festa da poesia e soltar os poemas que habitam dentro de vós e no silêncio das gavetas e dos livros. Estas fugas são sempre nas mãos de Tiago Moita e Edmundo Silva, que organizam e moderam estas noites de poesia. Quem gosta de fado também pode ir até ao Fado Neptulia Bar, aqui às 21h30, não é assim, António? É assim, senhor. Quem gostar de fado. Hoje há fado no Neptulia. E porque hoje o nosso culturando vem recheado de boa música, nós vamos começar precisamente com música, não é assim, Pedro? Boa noite, Pedro, mais uma vez. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Culturando. E eu vou pedir-te que nós iniciemos o Culturando ouvindo-te. Ouvindo-te, eu não sei se posso pedir, se não posso pedir. Posso pedir? Posso pedir? Mas esta primeira eu queria dedicar precisamente ao Bruno. Então para o Bruno eu posso pedir a música? Ao meu conterrâneo. Daquelas que tu para lá mandaste, posso pedir uma? Podes pedir Posso. uma. Então, o que é que tu vais nos tocar? Vai ser, se é para eu escolher, de Father and Son. De Father and Son. De Cat Stevens? Do Cat Stevens. Sim. Antes de mais, um ligeiro aviso. Eu toco à minha maneira. E à tua maneira que deves tocar, não é? Então, Bruno, para Fiães e especialmente para ti. E naturalmente para todo o auditório. Father and Son de Cat Stevens. It's no time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you'll still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, it turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Oh, just relax, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but instead they know not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Podemos bater palmas, porque eu ouvi, podemos bater palmas. Excelente, eu gostei imenso. O Bruno agradece. Eu recordo-me deste grande músico, Cat Stevens, embora ele se convertesse à religião muçulmana e depois deixou de cantar. O Cat Stevens, ele ainda canta, sim, ainda mas agora não com a regularidade. Porque ele tinha como baladas, tocar baladas era o maior Cat Stevens. Mas foi uma escolha muito boa, não foi? Foi uma escolha muito boa. E mas o Bruno logo agradece. para começar não é melhor, sabes, porque para a garganta, voz. pois, porque mas o Bruno merece. A parte do pai
ainda se faz a voz mais grave, a parte do filho, quando tem que subir, e a minha voz já é um bocado de... Queres fazer assim algum comentário garrafão. especial a esta música? Claro, quero Father and Son, pai e filho, isto naturalmente. Eu costumo às vezes nos meus shows dedicá-la ao meu pai. Há dois temas, duas canções que eu com muito gosto dedico ao meu pai, que é o Father and Son, naturalmente, e o Love of My Life, dos Queen. Eu também canto assim um bocado... Não há Freddie Mercury, que é impossível. Pois, porque é impossível imitar E Freddie mesmo Mercury. a tocar a Brian May também é impossível. Mas pronto, É como eu, tu como eu dizes, à tua maneira, é não é? sempre à minha maneira. Sim, mas é muito bom. Olha, antes de continuarmos com a conversa, eu vou só dar aqui assim um lamiré sobre o Pedro Piaf, para quem nos escuta. Pedro Piaf nasceu em 71 em Fiens, em Santa Maria da Feira. Desde cedo, por volta dos 12 anos, iniciou-se nas atividades culturais, nomeadamente com a participação em diversas peças de teatro amador, aprendendo piano e também noções muito básicas de guitarra. E é a música que faz dele não só um músico, mas também um contador de histórias. Muito iremos ficar a saber sobre o Pedro Piaf na conversa que vamos ter aqui, não é? Sobre esta vertente musical e da palavra também ao longo desta hora. Por isso, vamos agora conversar um bocadinho contigo, e o António ia dizer qualquer coisa e eu interrompi-o. Não interrompeste nada, mas é sempre bom interromper quando são para divulgar coisas bonitas. Pedro Piaf. Esse Pedro Piaf não tem De onde nada é a que dizer vem com o Edith Piaf. Não. O Piaf nada tem a ver com Edith Piaf, apesar de muita gente o pensar, portanto assim, pensar, não tem nada a ver. Isto tem a ver quando eu estava num colégio, num seminário interno, e então havia uns desenhos animados que eram Le Petit Piaf. Piaf em francês quer dizer passarinho, na gíria um passarinho, um pequeno passarinho. Eu adorava ver aquilo. Naturalmente que haviam regras e horas de estudo. O Piaf, porque antigamente, não vai assim também há muitos anos, mas há bastantes anos já. Pois, pensamos que somos sempre novos e jovens. Mas na época havia, eu costumo dizer que era um canal e meio. Era o canal 1 e havia o canal 2, que abria às 9h30 da noite ou da tarde. Não, 5, 6 da tarde, e geralmente aquilo, portanto, abria com o hino nacional e depois davam os desenhos animados, que era quando os miúdos vinham da escola. E começavam com os desenhos animados, havia o tal Le Petit Piaf. Claro que eu em casa via, quando chegava ao colégio ou ao seminário, naturalmente tinha que estar a estudar. Nós das 5h30 às 7h30 era sagradinho, 2 horas de salão, como nós chamávamos, 2 horas de estudo. E eu escapulia-me da sala de estudo para ir ver o Piaf. E naturalmente apanhava castigos. E tantos castigos que ficou a alcunha Piaf. Um dia mais tarde, e pelos meus 20 anos, quando começou a música a ser assim mais... portanto, a ter que sair, sair um nome, pronto. Epá, só Pedro Pinto também não encaixava. Eu disse, na minha cachola, deixa lá ver o Piaf. Epá, sempre é uma alcunha que eu gosto, porque gostava, trazia-me umas recordações maravilhosas, e pronto, e daí o Pedro Piaf. O que não invalida que eu gosto muito de Edith Piaf. Pois, claro. Um grande cantor, uma grande referência da música grande francesa. Voz, uma grande voz. Da referência da música francesa. O gosto pela guitarra superou-te o piano? Eu, o piano, aqueles 2 anos e meio que eu tive, dois desses anos foram com solfejo. E o solfejo requer muita disciplina. E eu, com aqueles 12, 13 anos, a disciplina não é propriamente... apesar de estar numa instituição onde a disciplina era fundamental. Mas eu também sempre fui o lado... O lado inverso. O lado inverso, o contra, um bocadinho. Um bocadinho contra. E então, acabou por ser uma escolha natural, não, porque eu na altura, o piano, as 2 horas, que estupidez, aqueles 2 anos de piano, 2 anos e meio, 2 anos foram solfejo, que era chato, mas é a base de tudo. E depois aquele meio ano de prática, não me apaixonou. Adoro piano, mas de ouvir quem sabe a tocar, e eu não sei. Ficaram umas noções muito básicas, mas é como eu costumo dizer, é mais fácil transportar a viola do que o piano. Levar o piano para o estudo agora era um bocado difícil. Hoje em dia já há os eletrónicos. Pois, já é mais fácil. Isso foi uma grande base para ti, estes 2 anos de música do seu pé, foi uma grande base. Despertou-me uma coisa, despertou-me um gosto
pelo entretenimento, porque acima de tudo isto é um entretenimento meu, é um hobby que eu tenho. Mas aqueles 4 meses de viola, em que só deu praticamente para ganhar calo no indicador de esquerdo, no polegar direito, e ganhar calo, não ganhar bolhas naqueles primeiros 4 meses. E depois aquilo, pronto, eu preferia jogar ping-pong, jogar a bola, matrecos e essas coisas. E depois mais tarde, aí sim, aos meus 16, 17 anitos, então aí já com a grande ajuda do famoso livro do Eurico A. Cebolo, Viola Mágica, Eurico Cebolo. Acho que tenho 2 ou 3 livros desses. Eu acho que toda a gente passou por esses livros que estudou música, mas não é? graças a isso, e depois, claro, ouvir os discos em casa e a tentar apanhar as notas com muito mais dificuldade, mas com muita mais persistência, porque nós não nos, pelo menos nos meus 16, 17 anos, as distrações não eram assim tantas. Pois então não, dava e para concentrar, e o tempo parece que o dia tinha 24 horas naturalmente, mas parecia que tinha 48, e hoje em dia o dia parece que tem 12. Hoje em dia há muito mais divertimentos e portanto Há o mais tempo, distrações. mais distrações. Já não se perde tanto tempo a aprender a tocar viola, mas ainda há muita gente, muita juventude Há a muita aprender. gente, e felizmente já com meios, com escolas, com muitas E escolas é em com uma base várias diferente, não é? comunidades, que facilita. E também com instrumentos mais acessíveis. Mas acessíveis. Olha, Pedro, eu vou ter que dizer, porque o Bruno quer que te diga, embora eu já tenha dito aqui, Bruno, estiveste desatento. Eu quero dizer que mora em Fiães e que gostava exatamente. muito de te conhecer. E eu terei imenso Por isso, gosto. um dia destes ainda vais conhecer, Bruno, o Pedro Piaf, ele vai estar contigo de certeza absoluta. Olha, em finais dos anos 80, vou agora pegar nesta, em 1988, ainda no Liceu, tu fundas, juntamente com 2 amigos, uma primeira banda. Foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou, numa brincadeira, e também tinha um professor que aparecia de vez em quando, e formámos uma banda. Eu, se não me falha a memória, aquilo teve 2 nomes. Um nome que durou uma noite, Cacos de Bazo, acho que era assim. E depois ficou lá o depois Patos ficou Bunda, não é? Patos Bunda. É, Patos Pronto, Bunda. e combinava perfeitamente com o género musical que nós ouvíamos, que era a música punk e aquele pop rock também, muito pop rock português, que foi o grande boom que se dá a partir dos anos 80, e pronto, e nós acabamos por levar um bocadinho com aquilo tudo. Pronto, isso foi o teu começo, e depois, lá para 2000, tu resolves Em 2000, entrar a solo, sim, na música. Não é bem resolver, eu acho que aquilo é que chamou por mim. Proporcionou-se, curiosamente eu lembro-me perfeitamente do dia, no dia 18 de fevereiro de 2000, num bar, um amigo disse, porque eu tinha feito o meu aniversário no dia 15, tinha festejado o meu aniversário no dia 15, ele disse, podias fazer cá uma festa, juntarem uns amigos e tocarem umas músicas. Eu disse, olha, eu nunca cantei na vida, e era verdade, eu ainda hoje me considero tímido para cantar, apesar de toda esta, quem me vê, não, tens um grande à vontade, não é bem assim. Dá muito trabalho ter essa depois, vontade. quando enfrentamos o público é muito mais difícil. É difícil, mais difícil. Claro que há truques e há calo que se vai ganhando, que facilita. Eu costumo dizer que a estrada é o principal. Esse é o melhor ensino que se pode ter a estrada. Para tudo na vida, mas quando se há qualquer atividade artística destinada a um público, naturalmente que ter estrada, ter contacto com esse público, e quanto mais contacto, mais à vontade ficamos. É aí que surge a ideia das performances, da palavra com a música. Aí surgiu um bocadinho mais tarde, ou melhor, por aí, mas eu tenho uma grande ligação com um primo meu, um artista plástico, Paulo Moreira, e naturalmente de muitos anos, daquelas nossas tertúlias noturnas, bem regadas, surgiu uma ideia, porque ele também tem um familiar, um cunhado, Sérgio Almeida, jornalista, e naquelas tertúlias estávamos lá os 3 e resolvemos um bocadinho naif, olha, podemos fazer assim uma brincadeira, pegar num DJ, o Piaf dizia os textos, o Paulo fazia uns vídeos e também dava a voz, o Sérgio Almeida, que é esse jornalista e também escritor.
O Sérgio foi quem escreveu o teu texto? Mas qual deles? O que tu me enviaste? Não foi. É que esse diz que a performance poética é a tua praia, é assim que ele te Sim, identifica. é alguém que me conhece muito bem, que preferiu o anonimato. E eu vou Claro, e cumprir. respeitar, claro que sim. Porque é alguém mesmo que conhece muito bem o que fez esta junção dos meus dados biográficos. E que Mas está bem caracterizado, de facto. Ainda bem. Eu também gostei imenso e dá-lhes parabéns. E ele disse que fez jus à pessoa. E eu agradeço-lhe por isso. Mas naturalmente, voltando um bocadinho atrás, começamos numas pequenas tertúlias lá em casa dele. Entretanto, surgiu uma oportunidade, o Sérgio arranjou no Labirinto, no Porto, para fazermos uma apresentação. Tínhamos um motivo, que ele tinha lançado um livro, Análise Epistemológica da Treta, creio que é assim, com um conto, que era um livro de contos, em que tinha um dos contos, era Dai Cabron. E fizemos uma curta-metragem, portanto filmada, e depois resolvemos passar aquilo para uma performance no Labirinto, e foi aí que tudo começou. Na altura ainda não era Sindicato do Credo, era Sindicato do Crime. E depois acabamos, para dar mais ênfase à palavra, que era acima de tudo a nossa intenção, trocamos o crime pelo credo. E foi aí que tudo começou. Tu também por gostas de, entre aspas, e chocar com a palavra? Gosto de criar ondas de choque, sim. Chocar, pronto. Mas gosto de ser... deixar alguém diferente, eu acho que é uma sensação tão triste. É quase passar por ali sem levar nada, não é? Temos que deixar uma marca, um selo. E hoje em dia, cada vez mais, porque há muita gente a fazê-lo. Não quer dizer que nós o façamos, ou pelo menos eu agora vou falar por mim, não tanto pelo sindicato, embora também, mas eu faço porque é assim que eu acho que tem que ser feito, independentemente de ser para chocar ou não. Claro que às vezes chocar, pronto, não é propriamente, eu não estou lá a ler propriamente poema para crianças. E o Pedro Piaf, Ponto Passa, deixa assim a sua marca? Ou... Eu procuro, nem sempre se consegue isso, depende das noites, mas gosto de deixar... Por aquilo que eu fui lendo do Pedro, deixa mesmo a sua marca. E eu vou agora aqui pedir-te, já que o teu amigo diz muito bem, que a performance poética é de facto a tua praia, eu vou pedir que tu nos faças aqui uma dessas... com um texto, escolhes tu o texto que tu quiseres e mostra-nos um bocadinho dessa tua parte entre a música e a palavra. Eu trouxe aqui um que costumo dizê-lo, por vezes nos meus shows, que é um texto de Joaquim Pessoa, Poema de Agradecimento à Corja. Obrigado, excelências, obrigado por nos destruírem o sonho e a oportunidade de vivermos felizes e em paz. Obrigado pelo exemplo que se esforçam em nos dar de como é possível viver sem vergonha, sem respeito e sem dignidade. Obrigado por nos roubarem, por não nos perguntarem nada, por não nos darem explicações. Obrigado por se orgulharem de nos tirar as coisas porque lutamos e às quais temos direito. Obrigado por nos tirarem até o sono e a tranquilidade e a alegria. Obrigado pelo cinzentismo, pela depressão, pelo desespero. Obrigado pela vossa mediocridade. E obrigado por aquilo que podem e não querem fazer. Obrigado por tudo o que não sabem e fingem saber. Obrigado por transformarem o nosso coração numa sala de espera. Obrigado por fazerem de cada um dos nossos dias um dia ainda menos interessante que o anterior. Obrigado por nos exigirem mais do que podemos dar. Obrigado por nos darem em troca quase nada. Obrigado por não disfarçarem a cobiça, a corrupção, a indignidade. Obrigado pelo chocante imerecimento da vossa comodidade e da vossa felicidade adquirida a qualquer preço e pelo vosso vergonhoso descaramento. Obrigado por nos ensinarem tudo o que nunca deveremos querer, o que nunca deveremos fazer, o que nunca deveremos aceitar. Obrigado por serem o que são. Obrigado por serem como são, para que não sejamos também assim e para que possamos reconhecer facilmente quem temos de rejeitar. Poema de Agradecimento à Corja.
Joaquim Pessoa. Fantástico. E obrigado, Pedro Piaf. Obrigado, Lorena, por realmente por ler este texto, lindo texto, realmente. Obrigada Gosto mesmo. muito. Este é muito mesmo. daqueles que está sempre atual. Sempre, não é? Sempre São aquelas atual. mensagens que seja lido em este que senhor tem contexto tem textos encaixa sempre. fabulosos, uns um bocadinho mais hardcore, outros com esta intensidade. E eu gosto disto. É impossível Olha, ficar e- indiferente com um E texto contagiada pela maravilhosa declaração e que tu disseste aí com força, que no fundo é poesia musical, porque o dizer também é música. Exatamente, tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo métrica, e tu de facto cadência. consegues pôr música nas palavras e por isso, meus parabéns. E vou agora só lembrar aqui que vamos estar até bem pertinho das 21 na antena da Informédia Rádio em 106.3 FM ou através da internet em ifmtv.pt. Podem ainda acompanhar este programa através das redes sociais, interagir connosco, deixando os seus comentários no Facebook, Culturando, ou através do chat da Informédia em live streaming, espaçoinformedia.com. Já temos cá algumas pessoas a conversar connosco. Um beijinho, um abraço para vocês. Espero que estejam a gostar e podem também colocar questões aí, que se eu tiver aqui uma folguinha, eu encaixo a pergunta aqui ao Pedro. E nós estamos à conversa com o Pedro e vamos continuar, não é? Um grande músico, um grande artista que está aqui a mostrar Parte os seus grande. dotes. Os seus dotes. Pedro, fala-nos um bocadinho das atividades que desenvolveste com Paulo Moreira, artista plástico, e Sérgio Almeida, jornalista. Estás a fazer alguma coisa no momento com eles? Atualmente estamos em stand-by, embora eu costume dizer que nós estamos a respirar para depois transpirar. No fundo, mas estiveste a fazer com eles o Sindicato do Crime, como sim, já sim, falaste, não foi? Sim. O Sindicato do Credo está ativo. E isto, no não momento... temos, neste momento, não estamos a trabalhar em nenhuma peça. Nós fizemos uma peça com um êxito assinalável, passa em modéstia, que foi uma peça sobre um poeta português, Sebastião Alba, e a peça chamava-se Alba Só. E o Sindicato do Credo, portanto, mistura, para além naturalmente das vozes, da palavra, mistura também a música e o vídeo. E as performances são assim sempre um bocadinho interventivas, para não deixar mesmo ninguém indiferente. Tivemos, que foi uma noite maravilhosa, nas quintas de leitura, no Teatro Campo Alegre, depois com uma pequena digressão por pequenos espaços culturais, tivemos no Triplex, no Porto, no Labirinto, como já disse, o Teatro As quintas de Municipal leitura da no Guarda. Teatro do Campo Alegre, no Porto, não foi? Tu tens alguma dessas que queiras destacar? Não, as quintas de leitura, não, foi mesmo... chama-se Quintas de Leitura, todas as quintas-feiras é organizado do Teatro Campo Alegre, em uma parceria com a Câmara Municipal do Porto, e que convidam, sejam vários projetos, sejam musicais, sejam de intervenção poética, essencialmente intervenção poética. Sim, mas o que eu te queria perguntar era se essas participações desse do poeta, sindicato, se alguma delas te diz mais. Ou por todas, local, isto é como perguntar qual dos filhos gosta mais. Não consegues definir? Não. Posso saber. Todas elas estão no Há momento umas a serem que podem ter apresentadas? sido melhor, porque sim, elas estão no ativo. E se nos chamarem naturalmente, desde que cumpram as condições mínimas em termos de sala, de som, de imagem e tudo mais, teremos imenso gosto em fazer a peça, que tem aproximadamente 30 minutos. 25, 30 Já agora, minutos. como é que podem fazer se quiserem contactar para Sim, apresentação? hoje em dia tenho os contactos naturais, pode ser através do Sindicato do Credo, que tem página no Facebook, como o e-mail sindicatodoCredo@gmail.com, para a minha pessoa, pedropiaf@gmail.com, e também Pedro Piaf no Facebook. E hoje em dia, portanto, os meios são bastantes para quando se quer mesmo entrar em contacto com alguém, consegue-se com facilidade. É como tu disseste há pouco ainda, antigamente quando foste a uma determinada rádio, querias falar lá para dentro, mas não havia telemóvel, era complicado. Exatamente. Esperaste ali uma hora à porta e não conseguiste. E Eu à hoje não porta. falta forma de Hoje em comunicar. dia, com o telemóvel, então, nós estamos... tem o seu encanto. Eu não costumo dizer
antigamente é que era bom, não. Cada época tem o seu encanto, mas agora que aquilo tinha um encanto especial, não nego que tinha. Eu acho que o encanto Eu acho que era diferente, não era? Era muito Diferente, para muito diferente mesmo. E eu Se tenho hoje, impressão- se hoje voltássemos a uns tempos atrás, foi por isso que tu aprendeste música, foi por isso que andaste no Exatamente. colégio de padres, e hoje, se não fosse isso, tu não tocavas música, se calhar, não? Se calhar tinha sido... provavelmente tinha-me distraído, tal como Pois. há pouco falávamos, porque hoje em dia, e mesmo para os miúdos, é difícil concentrá-los numa única atividade, ou em 2 ou 3 só. Não, hoje em dia eles têm milhentas, e depois têm, o cérebro deles é uma esponja, e tem tanta coisa, o segredo está em educá-los no sentido de saber escolher. Porque hoje em dia a oferta é tamanha, e ainda bem que assim são os tempos modernos, mas eu não seria o que sou hoje, não teria metade das minhas histórias para contar se tivesse tido, por exemplo, telemóvel ou computador com 15 anos. Garantidamente que não. Acredito que sim, Pedro, e olha, para quem nos ouve, o Pedro, para além de música, é também um contador de histórias, e nós daqui a um bocadinho vamos falar sobre o ser contador de histórias. Um beijinho também para a mamã do Bruno, que está aqui também a acompanhar-nos. E agora vou pedir-te, Pedro, vamos à música? Vamos a uma música. Agora Vamos a uma música. Uma canção. Podes escolher. Podes agora, escolher. Esta aqui. E eu depois prometo que vou ao português. Mas eu agora escolhi aqui uma outra que eu gosto de a tocar muito nos shows e gosto de ser provocador também na mesma música, lá mais para o fim. Clandestino, Mano Chao. Solo voy con mi peña, solava mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Vaya a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi peña, solava mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, argelino clandestino, mexicano clandestino, marihuana. Muy legal. Solo voy con mi peña, solava mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, boliviano clandestino, peruano clandestino, marihuana. Ilegal. Muito obrigado. Fantástico, Mas os créditos ao autor, ao Mano Chao. Exatamente. É uma música que tu gostas muito, Gosto muito de tocar. de tocar, E é precisamente, catita, tem- precisamente pelo Isto tipo de letra também que é tem. música italiana. Não, esta Não, é espanhola. É espanhola. Ele Este é Mano francês, Chao. não é? Sim, tem, Francês. tem ali uma. Aquilo é basco, ali uma mistura. Ele fez que tem umas viagens por aí pelo mundo ele fora. ainda anda por aí, e- ele fala muito bem o francês, o castelhano. Pois ele tem ali uma. Pelo menos ele tem. É francês da parte basca de França. Se não me falha a memória. Mas a minha Pois, eu sei memória. que ele é francês, agora sei que ele também viajou muito, andou E é por ele aí, tinha uma pelo mundo banda, todo. os Mano Negra, com o irmão dele, que entretanto depois separaram-se e ele iniciou uma carreira a solo em inícios dos anos 2000. É que a pronúncia que ele tem... Sim, tem. Eu vou lá buscar aquele salerozinho. E depois ele tem sempre umas letras muito interessantes Sim, esta para... aqui, tanto que há, mesmo no Brasil, há quem também cante o clandestino, maravilhoso. Tem- Olha, eu falava há pouquinho que tu também és um contador de histórias e em 2005 iniciaste histórias- como contador de histórias a crianças. Exatamente. E criaste a personagem
Piafino. Piafino. Piafino, com diversas apresentações, tanto em livrarias como em feiras de livro. Exatamente. Eu fiquei muito admirada quando li, porque estou a ver o Pedro Piaf nesta força e de repente junto das crianças, não é? E com um sobrenome Piafino, porque Piafino. Quando se conta contos a crianças, nós temos que piar mesmo fininho, porque eles mandam. E como eu costumo dizer, é o público mais exigente, mas é mais verdadeiro. Por isso mesmo, mas mais exigente, e depois é aquilo que retribui da forma mais calorosa que se pode ter. Nem é tanto pela questão do aplauso, embora também, mas aqueles olhos grandes assim a olhar enquanto contamos, e nós saber que estamos a captar a atenção deles, sem ter grandes palhaçadas, entre aspas, só com a palavra e com a expressão, naturalmente, e com a entoação que se vai dando à voz, é maravilhoso. E até uma simples história que todos conhecem dos 3 porquinhos se torna ali numa aventura, e depois confrontá-los, e aquilo no final era engraçado, porque era um desafio em que eu contava a história, e eu começava primeiro a vestir-me, entre aspas, eu tinha um macacão amarelo, e depois punha o chapéu, punha uma sombrinha, assim, isto tudo à frente deles, já fazia parte da história. Eles viam a caracterização viam toda. a caracterização e participavam, ficavam assim muito, o que é que vem dali? E depois surgiu o conto, por norma, se fosse numa livraria, uma feira de livro, era com livros que lá houvessem, naturalmente. Quando me pediam para contar de cor algum, então aí por norma saíam os 3 porquinhos, ou a Arca do Tesouro, e é simplesmente maravilhoso, foi das sensações nesta vida, mais gratificantes que tive nesta vida artística, entre comas, das sensações mais marcantes que ainda hoje tenho, por vezes, um ou outro que ainda me toca, porque sai um Piafino, e para me chamarem Piafino tem que ser mesmo alguém que tenha passado por ali, ou então um pai ou um irmão mais velho que passa, olha o Piafino, e claro, lá sai um sorriso. É quase como o Piaf, que eu, depois de sair portanto, do seminário, do colégio, eu estive ali uns 4, 5 anos em que ninguém sabia que eu era Piaf, eu só era Piaf dentro daquelas instalações. E naturalmente, quando encontrava alguém cá fora que me chamava Piaf, aquilo para mim tinha que ser alguém da old school, da velha guarda. Exatamente. Que me dizia algo. Olha, como é que isso surgiu? Tu ires assim em direção às crianças? Surgiu por um convite, um desafio, curiosamente do Paulo Moreira, já existia o sindicato do Credo, e numa conversa disse-lhe, olha, eu se calhar gostava um dia de contar histórias, mas eu longe de imaginar para crianças, gostava de contar histórias, pá. Mas pronto, também não vejo assim, tinha que ser umas histórias, escrevê-las nem pensar nisso, que não tenho jeito rigorosamente nenhum, tinha que encontrar uma história que, primeiro que eu gostasse, porque eu só posso passar uma coisa para fora se eu gostar primeiro, e entranhar-me na história para depois poder passá-la com a palavra e com as expressões. E esse meu primo Paulo, Paulo Moreira, com a sua perspicácia, disse-me, olha, tenho uma amiga minha, tem uma livraria, e é engraçado que eu vou-lhe propor isso, porque ela já me comentou em tempos, se calhar é oportunidade. Eu pensei que era para adultos, e disse, não, pá, tudo bem, mas será que vai aparecer alguém? Disse, os miúdos aparecem sempre. Eu disse, miúdos? Sim, isto aqui é uma livraria, mas é contos para crianças, ao domingo de manhã, das 10 às 11. E o Pedro a pensar, os miúdos vão ficar cheios de sono, a dormir e tal. Nem era até porque eles têm muita energia, o problema é que eu é que estava cheio de sono, porque vinha das noitadas muitas vezes de shows, da véspera, ou mesmo só de boémia, e como é que eu vou estar preparado para... Mas eles puseram-te em ação. Chegamos a um acordo, lá nas instalações, foi em Espinho que comecei, curiosamente também aqui em São João da Madeira, aqui numa livraria que eu agora falha-me a memória, Vício das Letras... Não, Vício das Letras em Santa Maria da Feira. Então não é isso. Aqui, paralelo ao tribunal, quem desce, hoje já sei, do lado esquerdo, não sei como se chama. Existia ali uma livraria, que agora depois, entretanto, já não também cheguei a fazer umas sessões,
E pronto, uma feira de livro, duas feiras de livro. Pronto, surgiram Crianças assim, não entretanto, faltaram, pois não? Crianças não faltaram, mas essa da feira do livro era um auditório, em que aquilo era para ser, portanto, uma coisa de 1 hora, sensivelmente, e disseram, fica a tarde toda, porque vai não sei quantos autocarros do concelho todo. E disse, diabo, e a história? A história pode ser a mesma, porque os miúdos são outros, e depois, mas para mim não é a mesma coisa. E depois lá arranjei no meio de uns livros, lá que não faltavam livros naturalmente, na Feira do Livro, arranjei uma série deles e foi um conto diferente para cada conjunto de grupos, e aqui tem um auditório, foi ali em Santa Maria de Lamas, do auditório da Junta de Freguesia, ainda tem ali para umas 200 pessoas, portanto... Foi um bom auditório. Foi... Olha, Pedro, Ricardo entrou aqui a dizer grande Pedro Piaf, magnífica voz e um homem fantástico. Eu não sei se tu conheces o Ricardo. Conheço alguns Ricardos. Pois não sei se há algum Ricardo teu conhecido que te quer mandar esta mensagem. Só diz Ricardo, por isso está a mensagem transmitida. Seja quem fores, Ricardo, aparece. Olha, mas e tu tens paga-me o muito cuidado ao apresentares-te nos teus shows. Apresentas-te de acordo com o público? Sim. Como é que tu explicas isso? Isso não se explica, isso sente-se. Não posso. Se eu consegues perceber qual é o público que está? Dá Pedro, se calhar por cada público, cada casa tem o seu tipo de clientes. Há casas onde é muito difícil. Mas quando chegas lá não sabes muito bem... Sim, mas aí vamos tentando... É quase como fazer uma corrida. E tens um grande carro de corrida para conduzir. Tu não podes puxar a primeira e a segunda a fundo, porque se não tiveres um mínimo controle sobre o volante. Então vou entrando devagarinho. E vais vendo até onde podes ir. Exatamente. E depois, há casas, curiosamente, ainda na sexta-feira passada, num show, em que depois no final algumas pessoas comentavam, olha, mas tu não usaste plumas neste, não foste para cima do balcão. Ou não despiste a camisola. Coisas aqueles pormenores assim. E eu digo, não foi porque não tinha que ser, e não tem nada a ver com a casa nem com as pessoas que estavam. Primeiro tem a ver comigo, porque aquilo não é só, porque agora fica bem, vou tirar a roupa, ou vou tirar a roupa, salvo seja, não é assim, pôr umas plumas e... Não, primeiro tem que partir de mim, e depois também tens que ver se a casa, sentes que a casa, porque acima de tudo tens clientes que estão a pagar, e tens uma gerência, da casa, e tens que ver até que ponto é que podes ir. Há locais onde já a partir disso tens carta branca, e eles, quando me dão carta branca, tem que ser mesmo branquinho. Tem que ser mesmo para tu poderes fazer tudo. Pedro, e onde é que nós, público, e quem nos está a ouvir aqui na Enfermaria Rádio, onde é que podemos assistir, ouvir o Pedro Piaf? O próximo já vai ser sexta-feira. Eu por norma ando por aí, mas hoje em dia, e é uma ferramenta maravilhosa para promoção, e para terem conhecimento, o próprio Facebook, que é o que eu uso, Pedro Piaf, e tenho as PPPs, não são as PPPs, as famosas participações público-privadas, acho que é assim, não, tem a ver com Pedro Piaf Performances. E, portanto, ou numa página ou noutra, mas mais na do Pedro Piaf. Eu divulgo todos os shows. Os espetáculos. Todos. E mesmo atividades. E já agora, olha, qual é o próximo? Culturando. E o próximo vai ser já na sexta-feira, numa casa, no Óxico, que é em Ovar, na Praça das Galinhas. E se forem ao Facebook, naturalmente está lá, tem as indicações. É uma casa pequenina, mas perto. Olha aqui, por exemplo, em São João da Madeira, já tive o privilégio enorme de tocar no Pé de Salsa, do grande João, há muitos anos atrás que eu não tocava em São João da Madeira. Provavelmente aqueles, pelo menos da minha idade, lembrar-se-ão do Avarias, o Avarias que era ali no Parque Nossa Senhora dos Milagres, será assim? Que aquilo agora acho que é uma casa de... Não faço a mínima ideia, mas tem um bar mesmo lá no bar, meio. Sim, portanto é uma casa de diversão noturna. Específica. Sei. E fica fora do parque, ao lado do parque. Sim, provavelmente. Pelo menos por aquilo que me disseram, que eu já não vou lá há muitos anos. Isto já foi que inícios dos anos 90 e era a discoteca. Pois é, mas a conversa está a ser muito agradável, mas o relógio continua a andar, ele não para. O nosso relógio não para e nós temos ainda mais uma musiquinha para ouvir do Pedro. Eu acho que sim, vamos ouvir. Agora o que é, Pedro? O que é que vamos ouvir? Em português. Finalmente em português. Jorge Palma, que é um dos meus músicos de eleição. Chama-se A Gente Vai Continuar.
Vamos lá ver se a voz vai lá. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Ei! Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Ei! Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Ventos e mar. Boa, Pedro. Muito obrigado. Boa. Jorge- Agora realmente Jorge Jorge Palma, Palma. Jorge Palma, em português, exatamente. para terminarmos em grande. E realmente o nosso tempo urge e eu ainda tenho aqui um anúncio para fazer, por isso vou-te pedir, Bem. Pedro, que tu agradeças, digas aquilo que te vai na alma para terminares. Quais são as tuas palavras? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra ter-te aqui. Pois, ainda bem. Já e a estive mim contigo também desse lado e foi muito Exatamente. interessante. E é engraçado que eu vivo muito perto de vós, eu vivo na freguesia de Guisando, muito perto Guisando, de Fiães. Foi curiosamente, foi em Guisando que eu toquei a primeira vez a solo, o tal 18 de fevereiro de 2000. No aquilo, como é que se chamava? Devia ser na para ir no altura? salão paroquial de Guisando. Não, aquilo foi num bar. Num bar, Num só- bar. Num Aquilo bar. Agora tem lá uma rotunda em frente. Ah, eu sei, pronto, eu sei como é que onde se é, eu chamava? sei. Aquilo na altura. Pronto, tem lá uma rotunda grande, eu sei onde é, Exatamente. no lugar da Leira. Pronto, eu sei onde Provavelmente, é. Eu sei. isso já não sei. Força, E, Pedro. pronto, sou muito perto e não conhecia esta grande voz. Ficaste este a grande músico. conhecer Fiquei um grande conhecer. artista. Não, é voz de bagaço, como eu costumo dizer. Não, e como eu estava a dizer. Mas o muito bagaço obrigado. é Era bom. bom, bagaço era é bom, era Sim, bom. sim, bagaço tem que ser bom. Bem, Bagaço e qualquer bebida. Porque para fazer mal já lá estão outras coisas. Muito obrigado pelo convite. E apareçam nos shows e sempre que puderem. Eu já tive prazer de assistir a um show teu, e a vários, por E acaso. nada Ao ar como- livre também. Sim, aqui na rádio, pronto, tem a vantagem, apesar de hoje também termos a transmissão online, mas ao vivo tem sempre outro Tem calor. sempre outro calor e outra é diferente. Eu Por isso costumo dizer, assistam. tem que se cheirar o suor. Vivencia-se, é vivencia-se, diferente. vivencia-se. Olha, Pedro, o que te desejamos é muito sucesso e antes Muito de terminar obrigado. o nosso programa eu quero só fazer referência a um projeto que merece divulgação e que foi muito pedido para ser divulgado e eu vou ler aqui rapidamente a divulgação. Promove o Rotary Club da Feira um concurso de projetos destinado a alunos do ensino regular e profissional do secundário do Concelho de Santa Maria da Feira, que passo a citar.
Tendo como finalidade fomentar a criatividade e a imaginação de jovens e estudantes, tão necessárias nos tempos atuais, o Rotary Club da Feira estabeleceu uma parceria com a Lancaster King's School e a FAP Feira para a realização de um concurso aberto aos jovens estudantes que no ano letivo 2014-2015 frequentam o 10º, 11º e 12º ano do ensino regular e profissional das diversas escolas públicas e privadas do concelho. Haverá 2 áreas para as quais se dirigirão estes projetos, a apresentar por cada concorrente: projetos de novos negócios e projetos de produtos tecnológicos ou industriais. Por isso, aos jovens, participem, inscrevam-se, porque é algo bastante interessante e foi-nos pedido divulgar e está aqui divulgado. E pronto, estamos na nossa reta final do programa. O que é que me resta? Agradecer a todos que estiveram no chat, a todos que estiveram no 106.3. Um grande abraço para todos. Nós para a semana estamos cá outra vez. Obrigada ao Pedro por teres aceito o convite de estares aqui connosco, a partilhar estes momentos magníficos. Desejar-te imenso sucesso para os teus projetos, quer na escrita, quer na música, quer nas performances, em tudo aquilo que tu trabalhas. E que a junção da música com a palavra tenham de facto visibilidade e toquem o interior do ser humano, que é essa a finalidade. Eu costumo dizer, para cantar uma canção, eu tenho que gostar do texto. Exatamente. Tem que me dizer alguma coisa, só assim é que se passa a emoção. Não podemos deixar de dizer as últimas palavras, que é: abraço a todos, beijos para todos, beijinhos. E acompanhem que nós na próxima semana estamos cá novamente com um novo convidado, uma nova temática. Este foi o programa número 8 de 2015. Voltamos na próxima terça-feira e contamos consigo. Obrigada por ter estado connosco. Até para a semana, se Deus quiser. E eu, antes de me despedir, ainda vou aqui ler aqui umas palavras que eu escrevi há pouco, aqui nós fazemos o Culturando. E há pouco não, hoje mesmo, na despedida, isto é para uma pessoa muito especial, que eu escrevi isto e disse: uma foto de ti pintei e nenhuma recordação de ti fiquei no meu quarto para ponderar e para sempre recordar. Lembrar o que contigo passei e os poemas que para ti cantei em lindas noites de luar e com estrelas a brilhar. Tantos passeios que nós demos no passadiço junto ao mar, com gaivotas a chilrear, assim eu vou para sempre recordar. Até para a semana, se Deus quiser, estaremos com o Culturante, com António Pinheiro e a Rosa Familiar. Até a semana. Na Infomédia Rádio, agora às terças-feiras, nós vamos culturando. Todas as terças-feiras, das 20 às 21, com Rosa Familiar, António Pinheiro. Culturando. Verdes torna agora a limpeza de terrenos e jardins uma tarefa fácil, com lenha, trator e retroescavadora e serviço personalizado. Contacte através do número 919-860-159 ou através do e-mail artesverdes@gmail.com. Infomédia. Uma em cada 4 mulheres em Portugal está desempregada ou subocupada e as que trabalham ganham em média menos de